de vocês sabem, cada vez mais as empresas hoje em dia são chamadas para poder discutir projetos que busquem o financiamento de projetos de filantropia, né? E o endowment, que é um fundo patrimonial, é um instrumento muito importante e que pode ajudar as empresas na construção de projetos que visem devolver valor para a sociedade. E no painel de hoje, a Ambima conseguiu aqui no Ambima Summit chamar três especialistas super especiais para poder discutir com vocês um pouquinho as questões relacionadas às estratégias e aos desafios da governança dos endowments. É com muito prazer que eu chamo aqui ao palco Fernanda Camargo, sócia, cofundadora da Right Capital Gestão de Patrimônio e diretora da Ambima. Bem-vinda, Fernanda. Também tenho o prazer de chamar ao palco Priscila Pasqualin, sócia responsável pela área de filantropia, terceiro setor e investimento social de impacto do PLKC Advogados. E Leonardo Leterrier, CEO e fundador da Citave Finanças do Bem e cofundador e diretor executivo da Endowments do Brasil. Muito bem-vindo a todos, bom painel. Obrigada, Soraya. Muito obrigada. Bom, vou só fazer a descrição. Meu nome é Fernanda Camargo, eu sou uma das sócias fundadoras da Right Capital e atualmente diretora da Ambima. Eu sou uma mulher branca, 48 anos, com cara de 20, cabelo liso e hoje eu estou vestindo uma roupa preta. Léo. Boa tarde, obrigado, Fernanda, obrigado Ambima pelo convite. Bom, eu sou Leonardo Leterrier, eu sou o fundador e CEO da Citave Finanças do Bem, diretor executivo da Endowments do Brasil. Eu sou um homem branco, cheio de privilégios. Fazer o quê? Não vou falar a minha idade, mas também corpinho de 20, estou nesse time aí. Vestindo calça jeans, camisa branca listrada com azul, blazer cor gelo. Bom, boa tarde a todos. Obrigada aí a Soraya, a Ambima pelo convite. Sou a Priscila Pasqualin, sou uma mulher branca, de cabelos tingidos, 47 anos, aparentando a mesma idade. Estou de blazer azul, calça azul e branca e sou sócia responsável pela área de filantropia e investimento social no PLKC Advogados. Bom, obrigada a todos. A gente vai falar, né, de fundos patrimoniais, conhecidos como endowments. O Léo tinha uma ideia de fazer uma pesquisa antes da gente começar. Quer tentar, Léo? Fala. Vamos lá, fazer duas pesquisas rápidas. Primeiro, quem aqui é de family office, single family, multifamily office? Levanta a mão. Tá. Quem é de asset, gestora? E quem são consultores, assessores? Tem uma boa divisão. Tem um povo aí que não é nada, mas tudo bem. Eu tenho certeza que vocês são alguma coisa que eu não perguntei. Agora eu vou fazer a pesquisa mais difícil. Essa foi fácil, tá? A pesquisa mais difícil. Quem aqui faz filantropia de forma estruturada? Doações de forma recorrente estruturada? Quem fala sobre isso em casa? Quem fala sobre isso no trabalho? Opa, então vocês vieram para o painel certo, muito bem. Oi, Léo. A gente não estava tão otimista. Obrigada. Bom, eu acho que foi super importante ter esse espaço aqui para a gente falar dos fundos patrimoniais, né? Eu vou até falar uma homenagem para esses dois aqui. É uma honra estar sentada aqui, porque a Priscila está nessa batalha há muitos anos. Eu não sei nem dizer quantos anos faz que a gente sentava para almoçar e você estava falando com a Paula do IDES dessa lei de fundos patrimoniais, e eu lembro que era uma batalha muito solitária na época. Elas estavam lá indo para congresso, tudo, e foi uma batalha. Faz mais de 10 anos. É isso aí. Então eu brinco que quem quer entrar nessa área tem que ter paciência, né, e não pode ter ego. É isso. E o Léo, né, ele está numa fase maravilhosa, né, já tivemos várias discussões, mas o Léo é uma pessoa que eu diria que o setor de filantropia e impacto deve muito a ele,
né? Eu não sei há quantos anos ele fala disso. E eu nunca vou esquecer, a gente, há muitos anos lá atrás, quando a gente montou a Lab da CVM, que o Léo foi falar de fundo patrimonial. E fundo filantrópico. Fundo filantrópico. E todo mundo ficou olhando assim, ninguém estava entendendo o que ele estava falando, né? Isso também faz bastante tempo. Você tinha menos paciência na época, melhorou. E mais cabelo. E, bom, é muito, muito incrível a gente, né, tá vendo esse universo nascendo aqui hoje, né? Então, obrigada a vocês dois pelo serviço que vocês estão fazendo para o país. Você também. Temos que falar um pouquinho mais, né? A Fê é a nossa voz no mundo, no mercado financeiro e fora dele, para falar de impacto. Nunca vi uma pessoa que tem impacto na vida, desde o cafezinho até as conversas mais estruturantes do país e com muita seriedade também nos investimentos financeiros, mostrando que a gente tem que cuidar do mundo e dá para cuidar do mundo investindo também com retorno financeiro. E você me prova isso por A mais B toda vez que a gente conversa. Então, uma honra também estar aqui com você e com o Léo, que está aqui faz tempo também, mas você já fez as honras dele. Está fazendo também uma revolução na Ambima. Então, parabéns por isso aí. Não é fácil. Bom, queria começar. A Pri trouxe um tema, quando a gente começou a conversar sobre isso, sobre uma pesquisa que você leu, né? Falando se nós que cuidamos de clientes, né, nos family offices, nos privates, né, se a gente fala de filantropia e legado. Conta um pouco, Pri. Numa dessas reuniões que eu tive com um gestor de recursos para clientes de alto poder aquisitivo, eles falaram que eles fizeram uma pesquisa e que a expectativa que os clientes têm é que o assessor fale sobre filantropia até a terceira reunião. E isso me surpreendeu na época, já faz um bocado de anos isso. Isso me surpreendeu na época porque eu vim desse mundo, né? Sempre trabalhei com a filantropia e tem momentos em que a gente se pergunta o quanto a gente está dentro de uma bolha ou o quanto isso já, de fato, está mais difundido, né? E quando veio essa pesquisa, eu fiquei bem impressionada. E falando, né, de famílias de alto poder aquisitivo, cada vez mais eu tenho visto elas quererem fazer a sua filantropia de uma forma estruturada mesmo, né? Antes era uma coisa muito mais assistencialista ou pontual e cada vez mais isso tem sido colocado na mesa de uma forma planejada, com estratégia, pensando em legado familiar, pensando em longo prazo. E acho que o endowment ele vem nesse ambiente, né? Em como você fazer isso de forma que aquela família ou aquele grupo empresarial, que muitas vezes nasce também de uma empresa familiar, deixa um legado positivo para a sociedade. É nesse ambiente que a gente está falando, né? Eu lembro conversando com o pessoal, acho que era do UBS na Suíça, em algum lugar, e vários estudos mostrando que o stickiness do cliente, né, quando você tem uma mudança de geração, ele é maior, né, então você retém mais herdeiros, né, quanto mais densa for a sua relação com a família. Isso passa não só com conhecer mais membros da família, mas também ter outras conversas sobre outros temas da família. Então, quem só conversa de risco-retorno e ativo sob gestão, talvez sirva para o patriarca, mas dos 4 filhos vai perder 3. Né? Se você tiver outras conversas, e filantropia é uma dessas conversas, talvez você perca 1. Eu gosto de falar isso, né? Que NTNB não une família. Então, a gente precisa de propósito. E esses dias, né, a gente estava num jantar que eu escutei, né, que a gente fala muito de propósito tem muito a ver com o ego. A gente precisa falar de legado. O que você deixa? E a gente tem muito essa experiência lá de ter essas conversas. Em alguns casos, a segunda geração vem e pergunta. Em alguns casos, a gente mesmo que fala, começa com um negócio de impacto e, além disso, acho que todas essas famílias têm alguma filantropia. Então, é o que você falou. Eles estão indo para um movimento de fazer uma filantropia mais estratégica.
E eu acho que aqui, né, a gente que está aqui no mercado, né, Ambima, é importantíssimo a gente tentar lembrar que as coisas estão todas conectadas, né? A gente está aqui fazendo investimento, tudo, depois a gente sai na rua e a gente acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A gente sai e vê desigualdade e tal e fala, não tem a ver. E o que a gente tenta mostrar é que, na verdade, não. O que você está financiando, onde você põe o teu dinheiro, é o futuro que você quer. Então, eu acho que toda essa história, né, dos endowments, e aí entrando um pouco mais nisso, eu acho que acaba trazendo muito isso para dentro da conversa, né? A gente escuta, né, quem está no mercado escuta muito falar, né, dos endowments lá fora, de Yale, né, que criou toda essa teoria de preservação de patrimônio de longo prazo. Inclusive, para mim, foi aí que eu aprendi com o livro do David Swensen. E aí você escuta isso na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, não. Então, eu queria pedir agora, né, para você começar a contar um pouco, né, dessa trajetória da lei, e o Léo também, depois desse desafio, né, porque eu acho que tem a lei e depois tem o desafio do doar. Né? Quer que eu comece? Eu senti que você ia começar, Não, na verdade Léo. eu queria fazer um adendo, né? Que você falou, o mundo que a gente vive é o mundo que a gente financia, né? Mas na verdade a gente tem 3 tipos de capital, todo mundo tem 3 bolsos: bolso de consumo, bolso de doação, bolso de investimento. Então, especialmente nesse mercado, nesse setor, nesse grupo, nesse dia de hoje, a gente está muito focado no bolso de investimento. E ele faz sentido focar nele, mas ele é um dos bolsos. E o mundo que a gente constrói, ele é uma soma de tudo isso. Então, também não faz muito sentido você estar investindo para lá e doando para cá, né? Nós, cada um de nós, cada um de vocês e os seus clientes são pessoas únicas, são indivíduos, né? Que, ok, não são, ninguém é 100% coerente, mas também não é absolutamente cego a o que está acontecendo de um lado e dizer que não, estou comprando ações da BAT aqui, né, e estou lutando contra o câncer de pulmão lá. Não chega nesse nível. Então, acho que quando a gente está falando de fundos patrimoniais, a gente está nesse lugar de filantropia. E aí, certamente está claro para todo mundo aqui, mas, por exemplo, a gente já teve uma ligação, né, da Endowments Brasil, falou, legal, eu quero botar dinheiro no fundo patrimonial. Quanto que ele rende? Quanto que eu resgato? Né? Como é que eu ganho dinheiro com isso? Não, você não ganha, você gera legado, que é o que a Fê estava falando, né? Então, o ponto de partida é outro. Ele precisa, o mercado financeiro, ou os instrumentos financeiros, são a ferramenta para você fazer a expressão da sua vontade, do seu legado, etc. E não ao contrário. No caso do fundo patrimonial, você ganhou dinheiro em outros mecanismos, aqui você vai usar ele para o legado. Esse é um ótimo ponto de partida mesmo, porque até por usar essa expressão fundo e patrimonial, muita gente confunde, né? E fala, então é só montar um fundo CVM? Não, não é um fundo CVM. Então, o fundo patrimonial, ele é essencialmente filantrópico. Então, é você destinar uma parte do patrimônio para a filantropia e aí fazer 2 coisas com ele. Criar uma governança que vai fazer com que aquele patrimônio seja perpetuado e produza rendimentos. E outro vai fazer com que esses rendimentos custeiem a filantropia que aquela família, que aquela pessoa, que aquela empresa deseja. Então, começa muitas vezes com uma família ou uma empresa que fala, bom, eu já faço essa filantropia aqui, mas o que vai acontecer com ela se eu morrer amanhã? Quem vai continuar sustentando esta causa? Muitas vezes começa por aí e parte daí para uma filantropia mais estratégica que vai questionar muito mais coisas do que só como é que vai se sustentar depois que eu morrer. Porque na hora que você está falando de longo prazo, você tem a oportunidade de fato, planejar com muito mais estrutura como é que vai ser o impacto social que aquela filantropia que está sendo custeada vai, de fato, fazer uma transformação social, né?
Mas falando então de estrutura jurídica, a gente tem, antes da lei aqui no Brasil, que é a Lei dos Fundos Patrimoniais, a gente tinha uma construção de uma estrutura societária dentro de uma instituição sem fins lucrativos, então uma associação ou uma fundação, onde nessa estrutura societária se cria uma regra que vai apartar uma parte do patrimônio contabilmente, financeiramente, e esse patrimônio vai ficar sob a gestão de um comitê de investimentos que vai olhar para esse patrimônio e vai falar, bom, vai ter a chave do cofre. Ninguém mexe nesse patrimônio, ele vai render e só pode tocar nos rendimentos. A grosso modo é isso. Só que nessa estrutura, nada impede que amanhã quem tem poder para mudar aquele estatuto social daquela associação, daquela fundação, fala, bom, não quero mais trancar este patrimônio neste cofre aqui, quero gastar tudo em 1, 2, 3, 5 anos, no curto prazo. Então, a lei, ela veio, na verdade, criar uma estrutura jurídica que não permita que aquele patrimônio não se comporte como um fundo patrimonial. Continua sendo uma associação, continua sendo uma fundação, mas ela segue uma regra legal que obriga que o patrimônio que foi doado para aquela estrutura jurídica sempre seja usado desta forma, como regra geral, né? Aí, muita gente fala, bom, tá bom, então, por que a gente não tem um número enorme de fundos patrimoniais constituídos depois da lei que foi em 13.019? Na França, a gente teve uma mudança legislativa que criou essa estrutura e no primeiro ano, mais de 100 fundos patrimoniais foram criados. Então, por que a gente não teve esse mesmo boom, né? Porque a gente não teve uma legislação tributária que alcançou, né, que trouxe, na verdade, um regramento jurídico próprio para os fundos patrimoniais. Então, você tem uma diferença de imposto de renda sobre aplicação financeira muito grande hoje para quem tinha um fundo patrimonial já constituído na sua instituição de educação, de saúde, naquele hospital, naquela universidade. Tirar para uma estrutura jurídica nova, que não seja a instituição de educação, o hospital, faz com que passe a pagar imposto de renda sobre aplicação financeira. Então, isso, para quem já tinha um fundo patrimonial estabelecido, à moda antiga, como a gente falou, a gente não viu uma mudança para, de fato, a gente migrar para essa estrutura que blinda mais o patrimônio, tá? E a gente também não teve uma lei que criou um incentivo fiscal para a doação. Aí você vai falar, isso por si só é motivo suficiente para criar ou não criar um fundo patrimonial? Tenho dúvidas. E aí eu passo a bola aqui para o Léo, que tem uma experiência prática para colocar. Vamos lá. Só lembrando que o incentivo fiscal que existe lá fora, especialmente nos Estados Unidos, acho que na França também, para a criação dos endowments, não é um benefício fiscal, é simplesmente uma taxa de herança, que é 40%. Então, na verdade, o benefício fiscal o Brasil é um dos poucos países onde você mistura, você tem o imposto sobre transmissão e causa-mortes, onde você mistura duas coisas. Imposto sobre doação, ITCMD, imposto sobre causa-morte e doação. Você mistura doação para a ONG e herança para o seu filho. Só que são duas coisas totalmente diferentes. Uma delas gera benefício público, outra gera benefício privado. Então, lá fora, como é que você faz? É para gerar benefício privado? 40% de imposto. É para gerar benefício público? Não tem imposto. Então, o grande benefício fiscal que tem lá fora é esse. A gente pode até gerar outros benefícios aqui no Brasil, já que a gente não tem isso, né? A reforma tributária que passou agora tirou, né, criou essa distinção entre doação para ONG e doação para herdeiro, mas a doação para herdeiro, média, é 4%, máxima é 8%. Então, o gap que tem é baixo. Vai aumentar, tende a aumentar ao longo do tempo, especialmente uma vez que o governo criou, ou a lei criou uma estrutura, os benefícios fiscais que forem gerados, eles tendem a se acumular nessa estrutura que foi criada para isso e não para outras. Mas o ponto de partida é esse. Agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês, né? Eu sou o rei do levanta a mão. Levanta a mão aí quem saiu para jantar fora de casa na semana passada. Boa.
Aí eu pergunto, por que diabos vocês fizeram isso se não tinha benefício fiscal nenhum para você fazer isso? Porque eu queria, porque era minha vontade, né? Então, o começo é esse. Eu brinco que é assim, quando a gente vai falar, ou quando a gente é procurado para falar sobre filantropia e a primeira pergunta é benefício fiscal, isso não vai dar em nada. Porque a pessoa não quer deixar um legado ou ter um impacto, ela quer não pagar imposto, ou quer destinar o imposto dela de outra forma, que é legítimo, mas não é a conversa que a gente quer ter, né? E aí, voltando ao ponto da estrutura. Então, você tinha os endowment likes, os fundos patrimoniais à moda antiga. Eu usava a palavra artesanais, né? Não sei se é melhor da moda antiga ou não, vou estudar aqui. E você tem a 13.800. O que vai acontecer ao longo do tempo? Bom, antes da 13.800, 100% dos fundos patrimoniais criados eram artesanais. Até porque não tinha lei. Depois da 13.800, 1%, 2%, não vai mudar da noite para o dia, mas tende a crescer e talvez não chegue a 100, mas eu acho que ao longo do tempo tende a ser maioria. Por quê? Porque ele traz segurança para o doador. Com ou sem benefício fiscal, quem morre, né, o que ele está querendo, ao deixar um legado, é segurança. Não é a maior rentabilidade do mundo. Você, não, quero deixar um legado. Porque se ele não tivesse preocupado com o legado, larga aí as crianças que decidam se querem continuar com isso ou não. Então, se ele quer segurança, ele vai na estrutura segura. Qual que é a estrutura segura? 13.800. O outro não é. Tá? Temos vários advogados aqui na plateia, eles vão fazer o melhor regimento possível, mas no final das contas, quem está com a mão no cofre, passa vir. Aí, só para finalizar. 13.800 tem duas maneiras de fazer. Ou você cria uma cativa para a sua organização, né? As advogados gostam, né? Afinal de contas, aí vamos lá, estatuto, parará, 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 parará. Só que o que a gente fez na Endowments do Brasil? A gente criou uma organização gestora de fundos patrimoniais multicausa, multibeneficiário, multidoador. Então, toda a complexidade que a lei trouxe de compliance, de transparência, etc., etc., que é um misto entre uma asset e uma fundação, ou seja, um inferno, né? Cara, as pessoas não criam fundos patrimoniais para lidar com burocracia, criam fundos patrimoniais para gerar legado. Então, deixa que a gente lida com essa burocracia. Por quê? Porque na Cital, que é a organização que eu criei há 15 anos atrás, para a gente fazer o que pede a lei era marginal. A gente já fazia isso, a gente é mega compliance na Cital. Então, assim, a gente cria isso e cria um coworking de fundos patrimoniais. Então, assim, você não precisa... eu vou criar uma empresa. A primeira coisa que eu tenho que fazer é comprar o prédio. Você não é. Você pode alugar o prédio, pode alugar um andar, pode alugar uma sala. Deixa que a gente cuida da infra. E aí você vai lá e decide qual é a causa, quanto do rendimento vai para essa organização, para essa, para essa, para essa. E aí a gente acha que, com isso, a gente tem uma lei que é bastante segura para o doador, que é algo importante, mas também é flexível para a geração de impacto. Então, esse é o meio de campo que a gente criou na Endowments Brasil. Não, eu ia só te completar, quando vocês falaram de controle, segurança, é para saber, assim, a gente está falando de governança, tá? Que eu acho super importante. A gente teve um caso de um endowment que a gente estava conversando e é um patrimônio muito grande e tal, que eles estão criando, e aí precisava ter um comitê. E a grande questão é, daqui a 100 anos, esse recurso vai estar fazendo o que é para fazer? Como é que você cria uma governança que vai escolher pessoas para estarem nesse comitê que vão ter os interesses alinhados? Que a pessoa não vai chegar e falar assim, doa para aquela causinha do meu amigo lá, por favor. Então, você precisa ter todo um descritivo de como é que você cria essa governança para que isso perdure. Então, eu acho que isso é, né? E aí isso também vem da preocupação de quem quer realmente manter o legado, se preocupar que essa governança vai durar. Então, eu acho que isso é relevante e a lei ajuda. Mas isso que você falou também, né, Léo? A parte tributária e a Priscila está fazendo bastante advocacy aí para mexer nisso. A gente está fazendo advocacy para melhorar, tirar as inseguranças jurídicas da tributação, né, dos fundos patrimoniais, criar incentivo fiscal para alavancar, mas assim, eu estou com o Léo na primeira pergunta dele, né, do jantar ou não. Eu tenho certeza que o que vai fazer os fundos patrimoniais acontecerem é a vontade das pessoas de destinar uma parte do seu patrimônio para doação. Não é o incentivo fiscal.
E aí eu faço uma provocação para você, Fê, porque uma das provocações que eu mais ouço é assim, para que eu vou deixar separar uma grande parte do meu patrimônio para ele ficar lá parado e eu só vou usar o rendimento para a filantropia? É um contrassenso, né? E aí você tem uma nova geração vindo e perguntando assim, não, mas espera aí, eu posso ter um assento no comitê de investimentos porque eu também quero criar um impacto positivo com o principal? É possível isso? E aí eu vou responder a pergunta do seu ponto de vista jurídico, mas aí eu vou passar a bola para a Fê nesse aspecto. Do seu ponto de vista jurídico, a gente ainda, pelo menos, não tem um regramento de como é que tem que ser a política de investimentos do fundo patrimonial. Não tem, por exemplo, não tem que seguir uma norma X ou Y da CVM, com X% em tal tipo de ativo, Y em tal... Isso cabe ao comitê de investimentos que tem um mandato. Aquele patrimônio precisa ser perpetuado e precisa gerar rendimentos. Acima da inflação. Acima da inflação, porque você só pode gastar o rendimento descontado a inflação. E aí vem a nova geração e pergunta, mas eu posso escolher investimentos de impacto positivo com o principal? Eu, como advogada, falo, pergunta para o seu comitê de investimentos. E aí eu jogo a bola para a Fernanda. Eu acho essa pergunta essencial, porque a gente sempre questiona, né, os endowments, a gente fala, bom, você está usando lá o 5% de spending ratio, né, que é o que vai anual para a doação, para resolver uma causa, né? Não sei, vamos dizer, né, a causa da fome, que está aqui, né, o Pacto pela Fome. Mas, do outro lado, você está investindo em todas as indústrias que geram a fome. Então, você não vai resolver, né, que é o que você falou. Ou então, você tem endowment que está investindo em causas de saúde. Então, 5% para causa de saúde, mas você está investindo em tudo que causa diabetes, que causa câncer e tal. Então, assim, na verdade, você nunca vai resolver. E a outra coisa que a gente teve uma conversa essa semana, né? Que é a pessoa que está lá resolvendo um problema, né? E o Brasil, então, o problema está ardendo ali, né? A pessoa quer resolver aquele problema e ela está olhando aquele patrimônio gigante e fala, mas eu só tenho esse tiquinho aqui, né? Para resolver o problema. E a questão é, se esse patrimônio, né, o que está aplicado, também estiver ajudando a resolver, né, então, que sejam com filtros, critérios ESG, que sejam fazendo um ativismo nas empresas, você também pode usar o principal para isso. Esse movimento aconteceu nos Estados Unidos, né, foi cobrado dos endowments das universidades que eles se mexessem para fazer a alocação do principal para o ESG. E aí muitos foram para esse lado, porque não fazia sentido. Você destrói e aí dou um pouquinho para salvar. Destrói, dou um pouquinho para salvar. Então, eu acho que esse é outro desafio que a gente tem aqui. Harvard teve o Divest Oil, né? E aí demorou, o pessoal resistiu bastante, mas não foi pouco, mas depois foi. Né? Na Endowments do Brasil, a gente obviamente quer chegar lá, mas não estamos lá. Então, eu diria que, assim, obviamente, quanto mais recursos você tem, mais você consegue ter uma carteira diversificada e incluir um pedaço maior disso e ir acompanhando e até movimentando o setor. Né? Então, assim, do ponto de vista financeiro, você consegue cumprir o mandato fácil. Compra a NTNB. Pronto, resolvido. Meu comitê de investimento, olha, gera rendimento acima da inflação, com risco razoável, gera. Então, assim, eu diria que esse não é o gargalo. Né? São evoluções em cima de como é que eu deixo esse legado. Eu deixo esse legado com o rendimento real acima da inflação. Pra vocês entenderem só os 5% da Fernanda, nos Estados Unidos não é essa a regra, rendimento real acima da inflação. A regra é, você tem que gastar 5%, senão você perde o seu benefício fiscal de public charity. Né? Então, vem daí. Aqui foi traduzido dessa forma, que não é necessariamente a mais inteligente, mas aí eles geraram uma série de exceções que dá para gerenciar, ficou menos ruim, mas ok, só para entender que não é uma regra de ouro global, isso aqui é a versão... até para contar um pouco como é que foi, né, os bastidores dessa parte da lei.
A gente, ao influenciar essa legislação, a gente foi procurar quais eram as melhores práticas lá fora. E nos Estados Unidos é isso. Todos são obrigados a gastar 5%, então, para eu perpetuar o patrimônio, o comitê de investimentos tem que ser muito bom para fazer render 5% acima da inflação. Aqui, na tramitação, todos os parlamentares e membros do governo que foram envolvidos falaram, não, mas o brasileiro não tem o hábito de poupar. Se a gente deixar porteira aberta, vão gastar, mesmo porque a emergência, a urgência social é enorme. Então, a gente precisa trancar o cofre. E aí, o que a gente conseguiu fazer passar? A gente conseguiu fazer passar três modalidades de doação que podem ser feitas para os fundos patrimoniais. E isso tem ajudado a fazer essa transição, que a gente está vendo de filantropia ser feita através de fundos patrimoniais, que são as doações de propósito específico versus as doações permanentes. Então, a lei permite que você faça uma doação de propósito específico, onde até 20% do valor doado pode ser gasto no ano da doação. E o restante, os 80%, podem ser gastos conforme for contratado no contrato de doação, sem obrigação da perpetuidade. Então, alguns fundos que a gente já criou lá no escritório, o dono do dinheiro coloca um valor para o fundo perpétuo, que não vai ser gasto nos primeiros 5 anos, inclusive, para ele ficar acumulando naqueles primeiros 5 anos. E um outro valor ele doa com já contratado que vai ser gasto nos primeiros 5 anos. Então, aquele valor inteirinho doado vai ser gasto naqueles primeiros 5 anos. E com isso, na verdade, você tem uma flexibilidade para customizar como é que vai ser essa doação entre curto, médio e longo prazo, né? Mas, é claro, não dá para você criar um fundo patrimonial só para o curto prazo. Afinal, né? Aí você cria um fundo filantrópico na Cital. Exatamente. Aí você tem alternativas mais inteligentes. Queria voltar para a história da alocação, né? Eu falei, se você tiver muito dinheiro, dá para fazer. Mas não precisa ter muito dinheiro, não, né? Então, de novo, show of hands aqui. Quem aqui é investidor profissional qualificado? Quem é investidor de varejo? Quem não fez a conta, não sabe o que significa isso. Beleza. Você tem hoje modalidades... em geral, o investimento de impacto, ele nasceu nesse lugar do investidor profissional. O investidor profissional é aquele que tem mais de 10 milhões de ativo líquido investido. Então, tira casa, tira barco, tira filho, sobrou 10 milhões no banco ou investido em algum lugar, beleza, você é profissional. Qualificado é acima de 1 milhão e o resto é varejo. Então, como o investimento de impacto, ele tem que fazer... em tese, 2 funções, que é olhar o rendimento, né? Olhar risco e retorno, mas também, que é o tradicional, e também olhar impacto, nasceu num lugar de, isso aqui tende a ser mais caro, vamos ver como é que faz, vamos falar com menos gente, para isso precisamos mais dinheiro, cada um, então vamos falar com o mundo dos investidores profissionais. Aí ele andou, aí hoje tem fundos para investidor qualificado, mas também tem fundos para varejo. Tem coisas que não são fundos. Então, quem aqui faz investimento de impacto na física? Poucas mãos. Quem sabe que pode fazer hoje a partir de R$10? Menos gente ainda. Então, tem o fundo viés de impacto da Vox de renda fixa. Tem a Momento Jabá, a plataforma de empréstimo coletivo da Cital, www.emprestimocoletivo.com.br, que literalmente, a partir de R$10 você faz investimento de impacto. Então, dá para fazer com menos dinheiro. Dá mais trabalho. Você tem que começar, você e seu cliente, tem que começar a fazer perguntas que são mais chatas só do que, como é que isso aí está na curva de risco-retorno. Assim, isso aí faz o quê? Gera o quê? Que legado? Mas é disso que a gente está conversando. A gente quer mudar o mundo. Se a gente não quisesse mudar o mundo, a gente não estava nesse painel. Estava, sei lá, no outro ali, no outro. Esse painel é para fazer algo diferente. Eu acho que uma coisa legal, né, que o Léo está querendo dizer, o que ele criou lá, é que quando você vai falar de fundo patrimonial, a gente pensa em fundos grandes. Mas você tem muita gente, muitas universidades, muitas outras causas que estão começando com fundos pequenos. E quando você começa com fundo pequeno, o custo é muito alto. Então, eu acho que você resolveu um super problema do custo e da burocracia. É a história do coworking. A equivalência aqui é
abrir um fundo exclusivo. Para abrir um fundo exclusivo, eu já ouvi que você precisa ter uns 20 milhões. Já ouvi 12 se você é bom de taxa, não sei o quê, tem umas parcerias boas, mas estamos falando disso. Se você tiver 1 milhão, o endowment é como se fosse equivalente a um fundo exclusivo. Você não pode fazer um fundo exclusivo, não pode fazer um endowment. E se você tiver 200 mil? Então, assim, não é cada fundo patrimonial que tem que ter. É a OGFP, essa estrutura que a Priscila descreveu. Então, a organização gestora de fundos patrimoniais precisa ter 20 milhões sob gestão. Né? Então, quando eu criei a Endowments do Brasil, falei assim, super sacada, hein? Olha só, genial. Precisa ter 20 milhões. Pode ser 10 vezes de 2 milhões. Uau! Teremos 10 endowments que não tinham antes. E aí chegou uma organização super legal, chama Casa Chama, é uma organização da causa trans. Né? Procurem aí, bem bacana. Ela falou assim, cara, muito legal esse negócio aí do fundo patrimonial, preciso de um desse aí. Sabe por quê? Porque trans no Brasil morre, quer dizer, na verdade é assassinado com 35 anos. A média de vida da população é 72. Então a gente vive metade das outras pessoas. Se eu não cuidar do dinheiro da organização, a organização fecha amanhã, porque vai ter outro gestor. Eu já estou com 36, já estou aqui no overtime. Né? Então preciso criar um fundo patrimonial. Eu falei, massa. Quanto dinheiro você tem? 200 mil. Aí eu falei, fudeu. Ops, foi mal. Bom, minha avó fala muito. Eu tenho muito técnico utilizado no mercado financeiro. Mas aí caiu a ficha. Falei, cara, eu preciso ter 20 milhões. Podem ser 10 de 2, ou podem ser 100 de 200 mil, ou uma combinação. Daqui a 10 anos, 20 anos, X anos, a gente vai ter 100 fundos patrimoniais que não existiriam se a gente não tivesse criado isso. E a Casa Chama não existe para ficar cuidando de um CNPJ mega complicado. Ela existe para fazer atendimento para a população trans. Quem existe para fazer isso, cuidar de compliance, burocracia, contrato, admin, financeiro, etc., é Endowments do Brasil. E aí a gente vai incubar 100 coisas diferentes aí. Né? A gente, na tramitação da lei, uma das coisas que a gente procurou influenciar que tivesse era que o endowment pudesse ser multicausas, para todas as causas, ou que fosse exclusivo, como ele falou, o cativo, né? Tudo bem, a lei saiu assim, eu já conheci o Léo, já conheci a Citaui, fundos filantrópicos, e eu pensava cá com os meus botões, o Léo vai ser o primeiro a fazer. E nada, e não vinha. Aí um dia ele falou, então, eu tive uma ideia, o que você acha? Eu falei, nossa, mas agora só, desde que estava lá incubando a lei. Mas isso realmente para o advogado, ele fala, não, o advogado quer criar, na verdade, quanto mais CNPJs a gente criar, melhor. Mentira, né? Sou fã dessa estrutura, na verdade você otimiza recursos. No fim, cada doador vai precisar fazer o seu acordo com o Léo, não vai ter jeito, porque no fim o dono do recurso ele quer ter segurança e precisa desse acordo com uma estrutura que seja multicausas ou para criar a sua própria estrutura. E isso no fim vai ter que parar em algum lugar, né? Então eu acho que é uma boa otimização de recursos e espero que tenha muitos milhões aí, Léo. Ô Pri, eu acho que só para finalizar, quer dizer, a gente tem visto bastante, né, a criação dos fundos patrimoniais cresceu muito, né? A gente foi fazer a última pesquisa do ID, são mais de 100 e tantos, né? Fundos que esses, no caso, cativos, que são maiores, mas acho que, né, qualquer movimento que você fizer na lei, isso vai se multiplicar mais ainda. Então, acho que a gente já está vendo esse universo nascer. E eu queria ir agora, né, encaminhando para o fim, ver se tem perguntas, porque a turma ficou de passar aqui o microfone. Se alguém tiver perguntas, por favor, tá? Senão a gente vai... Oi, deixa eu me apresentar. Eu sou Andréia Brito, eu sou presidente do board do Endowment da PUC do Rio. Então, na realidade, não é uma pergunta. Eu vim trazer, eu acho que uma boa notícia, que acredito que vocês já saibam, que é a PL 2440, que está aí revisando a questão dos benefícios tributários. Então, eu não sei se vocês chegaram ali, se puder falar um pouquinho sobre o que está sendo pleiteado. A Priscila está nela. Fala aí, Pri. A gente está
ajudando aí a influenciar, né, esse PL. Ali é um PL que visa cuidar de duas coisas diferentes, né? Uma é um incentivo fiscal para doação. Então, que as doações feitas para organizações gestoras de fundo patrimonial tenham um incentivo fiscal que já existe hoje na lei, sem aumentar a renúncia, porque no cenário econômico hoje aumentar a renúncia fiscal é difícil. Então, esse é um pedaço. E o outro pedaço é resolver as questões tributárias dos fundos patrimoniais. Então, tirar a insegurança jurídica da onde tem e trazer explicitamente isenção de imposto de renda sobre aplicação financeira para fundos patrimoniais dedicados a todas as causas. Então, existe uma dúvida e uma solução de consulta da Receita falando que endowments, mesmo que sejam educacionais, não têm direito à imunidade. Então, a gente traz uma norma interpretativa, propôs, né, uma norma interpretativa na lei, mas também a gente ampliou a isenção do imposto de renda sobre aplicação financeira para todas as causas. Então, ele foi aprovado ontem na Comissão de Educação no Senado, mas a gente sabe, a próxima na tramitação é a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, para depois ir para a Câmara dos Deputados. A gente sabe que aonde pega é na Comissão de Assuntos Econômicos, porque a gente está falando, né, a gente está falando de renúncia fiscal. Então, não tem um aumento de renúncia nos incentivos fiscais, mas no imposto de renda sobre aplicação financeira tem, né? Então, a gente está tentando fazer um advocacy, o Léo, a Fê e um grupo de outras instituições e escritórios de advocacia estão levantando dados para a gente tentar convencer o Ministério da Fazenda de que essa é uma renúncia fiscal que vale a pena, né? Como o governo está mexendo em toda a tributação para aumentar a arrecadação de recursos e diminuir algumas isenções, a gente entende que cabe, né? Mas ainda tem muito chão pela frente. Um dos argumentos, né, que a gente estava discutindo, quando você pega os números dos endowments nos Estados Unidos, por exemplo, você vê que grande parte desses endowments financiam investimento de longo prazo. Então, isso é um super benefício, né? Você pega esses endowments, você falou Harvard, Yale e outros, e você vai olhar, a maior parte da alocação desses endowments está no financiamento de negócio de longo prazo, que a gente precisa muito aqui no Brasil. Então, essa é uma das causas que a gente está tentando, né, levantar e esses números todos para mostrar a vantagem de você criar essa indústria. Até porque você casa, né, seu ativo passivo. Aqui eu fiz uma palestra outro dia e deu esse insight. Um fundo patrimonial é como um fundo de pensão, só que seu pensionista nunca morre. Então você precisa de coisa de longuíssimo prazo. E você, na verdade, você tem longuíssimo prazo no qual você pode tomar risco, né? Então isso destrava, ou tem o potencial de destravar uma série de investimentos. E mais uma coisa, né? Não é nem só que o seu pensionista nunca morre, porque no fundo de pensão, em algum momento o patrimônio vai acabar, porque você vai entregar ele inteiro, né, para o pensionista. No endowment você não vai entregar ele inteiro. Você vai manter ele vivo a vida inteira para sempre ter recurso para a educação, por exemplo, para sempre ter recurso para a saúde. Por mais que a educação mude, precisamos de educação para todo sempre, né? Ainda que ela se modernize. Então é para uma causa assim. Obrigada a você. Mais perguntas? Está ali atrás. Olá, boa tarde. Uma pergunta completamente ignorante, né, sobre o tema, mas qual que é a diferença, se é que há, do ponto de vista tributário, de uma doação para um fundo patrimonial, de uma doação para qualquer outro motivo e que tem aquele desconto no imposto de renda, se não me engano, um limite de 6%. Do ponto de vista tributário, uma doação para fundo patrimonial se encaixa exatamente neste tipo de doação ou a legislação é completamente própria? Atualmente não, tá? Então, assim, bem a grosso modo, você tem dois tipos de incentivos fiscais hoje no Brasil. O que a maioria conhece é a destinação do imposto. Então, a pessoa física ela vai destinar uma parte do seu imposto de renda, até 6%, para o fundo da criança e do adolescente, para o fundo do idoso, para um projeto de lei Rouanet, esporte, né? E poucas causas. A pessoa jurídica ela pode também destinar o seu imposto
ou ela pode deduzir uma doação da sua base de cálculo do imposto de renda para quem apura pelo lucro real. Tá? Esse, no mundo, é o incentivo fiscal que traz mais recursos privados para causas de interesse público. Mas no Brasil, para pessoas físicas, a escolha do governo foi só para projetos previamente aprovados por um órgão público, onde o contribuinte pode destinar seu imposto. Os fundos patrimoniais não têm direito de ter um projeto incentivado, aprovado no fundo da criança e do adolescente, no fundo do idoso. A única lei que permitiu ter projetos aprovados com incentivo fiscal foi a Lei Rouanet. Só que a gente não teve uma regulamentação ainda dessa Lei Rouanet. Agora, a gente, no início desse governo, eles começaram a fazer a regulamentação para você conseguir apresentar um projeto de fundo patrimonial voltado à cultura. E isso tende a sair. Eu até ouvi hoje, Fê, uma provocação que você vai gostar também, Léo, e você precisa pôr isso na Endowments do Brasil. Uma pessoa que está interessada em montar um fundo patrimonial falou, bom, então eu posso usar o incentivo fiscal da Lei Rouanet? Vamos fazer um projeto para captar recursos da Lei Rouanet para um fundo patrimonial cultural, onde o rendimento eu vou usar para o projeto cultural específico. Mas eu quero usar uma parte do principal para financiar a economia da cultura, a economia criativa. Eu posso colocar isso na minha política de investimentos com o principal, sendo que eu captei esse principal com Lei Rouanet? Poder pode, e existem hoje, né, os fundos de artistas, a gente está vendo isso nascer, mas ainda é muito difícil, né? São bem... E vai ter que gerar IPCA Plus, né? Agora, tem um ponto aqui interessante, tudo isso que a Priscila falou, dos projetos incentivados, isso é diferente de uma organização. Então, esse é um dos problemas que a gente tem no Brasil, que as leis de benefício fiscal, elas são focadas na aprovação pelo governo de projetos específicos. Só que uma organização é mais do que uma coleção de projetos. Uma organização tem, entre aspas, vida própria, independente dos projetos que entram e saem lá. E isso gera, então, uma esquizofrenia gerencial do mundo das leis de incentivo. A lei que permite, ou melhor, o benefício fiscal que permite para a organização é esse de PJ, lucro real, deduzir da sua base de lucro operacional doações até 2%, o que vai fazer com que ela pague menos imposto, porque diminuiu o lucro, né? Então, esse é o porém. Com a reforma tributária, esse mesmo benefício estaria sendo incorporado também nas OGFPs, Organização Gestora de Fundo Patrimonial, porque a reforma tributária, do jeito que foi passada, foi organizações sem fins lucrativos. A OGFP é sem fins lucrativos, beleza, então, ufa, ITCMD resolvido. Agora, ITCMD tem várias formas de resolver também, né? Você pode pedir isenção para a Secretaria da Receita de São Paulo, ou do estado onde você for, se conseguir, resolveu também, né? O que vai ser, eu acho que algo que não estava ao alcance antes, é a isenção do imposto de renda sobre investimento financeiro, rendimento financeiro. É isso, gente. Acho que o Alexei quer fazer uma pergunta ali. Coitado. Esse do imposto de renda sobre aplicação financeira, eu tive um cliente que falou para mim, Priscila, o dia que eu não pagar imposto de renda sobre aplicação financeira com meu bolso filantrópico, aí sim eu vou montar uma estrutura. Até então, vou deixar na minha pessoa física, faço doações a partir da pessoa física. Estou esperando essa lei passar para eu ver se isso realmente é verdade, ou se era uma desculpa para não fazer a filantropia. Gente, é isso. Acho que vamos encaminhando para o fechamento, né? Queria agradecer demais, né, vocês aqui, e que esse seja só o começo, que a gente ainda tenha muitos endowments aqui no Brasil. A causa não falta, né? Necessidade tem. Bom, eu vou fazer o meu momento jabá final, então, né? Endowments do Brasil, para quem quer criar um fundo patrimonial e não quer ter todo o trabalho que está por trás disso, independente do volume. Pode ser 200 mil, 2 milhões, 20 milhões, 200 milhões. Estamos aí. A Cital, que é outra organização que eu fundei antes, é para esses fundos mais flexíveis. Tipo, você quer gastar tudo em 1 ano, 2 anos, 3 anos, não? Ou quer variar, um dia isso, outro dia aquilo, etc. São os fundos filantrópicos que a Fê estava falando antes. Então,
Fundos patrimoniais, mais restritivo, está na lei, fundo filantrópico mais flexível. E na Cital, a gente está fazendo uma pesquisa sobre as práticas de filantropia e investimento de impacto de famílias e family office. Então, quem levantou a mão no começo falando que era família, family office, me procura, eu vou entregar um cartão. E é para a gente entender o que está acontecendo, porque a gente, pelo menos aqui, fala muito sobre isso, tem uma percepção do que acontece, de como é que é a cultura de doação no Brasil, mas não tem um bom acompanhamento disso. Não tem uma pesquisa sequencial que, né, cada vez tem uma representatividade maior, então a gente está começando isso. E na parte de investimento de impacto, para todo mundo que está aqui, investidor de varejo qualificado ou profissional, www.emprestimocoletivo.com.br. Descubram que você consegue construir um mundo diferente com o seu dinheiro de investimento. Não estou falando do seu cliente. Você pode até oferecer para o seu cliente, legal, bacana. Estou falando de vocês. Porque se a gente só vende que o mundo tem que mudar, mas a gente não faz isso na nossa pessoa física, em algum momento a conta não fecha. Só para dar assim, isso que ele conseguiu fazer de investimentos pequenos para impacto é um baita de um passo, porque em alguns tempos atrás a gente discutia muito na CVM que os fundos de impacto eram só para grandes investidores, né? E hoje é incrível que a gente possa conseguir investir em negócio de impacto com qualquer volume. Então, parabéns, Léo. Pri. Acho que pensando assim, quem atende, né, os clientes, que entendi que é a maioria de vocês, as pessoas às vezes chegam para mim no escritório falando eu quero começar e não sei por onde. E fideliza, eu vejo que fideliza muito o cliente você ajudar a criar o caminho de uma boa experiência. E nisso eu sempre, de verdade, falo do Léo e indico, já coloquei para conversar com mais de um cliente meu, porque os fundos filantrópicos, eles são uma possibilidade de você começar a experimentar a filantropia. E é muito difícil você ver pessoas que são bem estruturadas, sabem receber o recurso, destinar o recurso, prestar contas e acompanhar uma boa experiência filantrópica. Então, tem o Léo, tem a Fê, tem um terceiro setor pujante no país que pode fazer com que vocês que atendem os clientes façam com que os clientes tenham uma boa experiência filantrópica para começar. Depois que a pessoa começa, aí ele pode sofisticar a estrutura. E talvez a estrutura mais sofisticada de todas seja o fundo patrimonial, né? Mas, às vezes, por onde eu começa com uma doação que seja acompanhada, que seja feita com organização, com segurança e com um retorno, né? Uma indicação para aquela pessoa de como é que o dinheiro dela foi gasto e causou impacto. Então, acho que faz parte, né, ajudar as pessoas a viabilizarem os próprios sonhos. E a filantropia é um deles. Então, essas são as minhas palavras finais. Obrigada, gente. É isso, gente. Muito obrigada. E, bom, a turma se vê aqui amanhã, né? É isso. Obrigada. Obrigado. Acompanhe o videocast Zona de Desconforto, transmitido no site oficial do evento e também no canal da Ambima no YouTube.